Esse é um tutorial sobre o EEV, que é um módulo do Emacs, que serve para você guardar anotações executáveis das coisas que você faz, num formato que é bastante legível, é bastante fácil de alterar, reescrever, editar, etc., e que é bem fácil de tocar de novo, no sentido de você escolher um trecho e seguir de novo os passos que estão registrados naquele trecho. Isso pode ser feito passo a passo e pode ser feito em qualquer ordem. A homepage do EEV é essa daqui. Esse aqui é o segundo dos mini tutoriais do EEV. O primeiro mini tutorial, que também é um vídeo, era sobre um jeito de instalar o EEV para iniciantes totais, e esse jeito cria um script chamado /EEV, que inicia Emacs com o EEV ativado e abre um tutorial, esse tutorial daqui. O nome dele é Find EEV Quick Intro, e esses Find alguma coisa intros são tutoriais interativos, os mini tutoriais são vídeos. Esse mini tutorial daqui em especial é sobre as ideias básicas que você precisa entender para rodar os tutoriais interativos. Eu fiz ele porque algumas pessoas estavam achando os tutoriais interativos difíceis demais, e outras pessoas tinham preguiça de instalar as coisas para entender as ideias do EEV. E aí o grande lance é que as ideias básicas que você precisa entender são basicamente 3 teclas e as ideias por trás delas. Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho sobre a terminologia do Emacs para teclas. Na terminologia do Emacs, quando aparece isso aqui escrito, C maiúsculo E, isso aqui quer dizer Ctrl E. E quando aparece isso aqui, M maiúsculo E, isso é o Alt E. A pronúncia desse ME é Meta E. E isso é porque alguns teclados bem antigos tinham uma tecla chamada Meta. Se você quiser ver mais sobre isso, a Wikipedia tem um artigo bom chamado Meta Key. Uma ideia bem básica que o EEV usa muito é que algumas teclas do Emacs reconhecem prefixos numéricos. Então, por exemplo, quando eu rodo isso aqui, Meta 4, Meta 2, eu estou primeiro dizendo que o prefixo numérico é 42 e depois rodando a tecla A. E o que isso vai fazer, deixa eu demonstrar aqui, é que isso vai inserir 42 cópias do A minúsculo. Em geral, esses prefixos numéricos são usados para indicar repetição. Então, por exemplo, se eu digo 5, Alt 5, seta para cima, o cursor anda 5 passos para cima. Mas, às vezes, os números são usados para outras coisas, e no EEV eles são usados para coisas totalmente diferentes, que eu já vou mostrar quais são. Agora, na verdade, a ideia principal por trás de tudo isso é que o Emacs não é um editor de texto, ele é principalmente um ambiente Lisp. Lisp é uma linguagem de programação e o Emacs é incrivelmente fácil de programar e de alterar. Lisp, que é essa linguagem por trás do Emacs, é uma linguagem de programação que usa, primeiro, um monte de listas, segundo, um monte de parênteses para delimitar essas listas, terceiro, e isso algumas pessoas acham bem esquisito, na sintaxe do Lisp a gente não usa vírgulas entre os elementos das listas. E quarto, essas listas correspondem a funções, e o nome de chamar funções, e o nome de uma função sempre aparece no início da lista e os argumentos para a função aparecem depois disso. Já vou mostrar exemplos. Essas listas sem vírgulas são chamadas sexps, isso é uma coisa típica do Lisp, e a Wikipedia tem um artigo bem bom sobre isso. Basta procurar por sexp na Wikipedia. Sexp é a abreviatura de S-Expression, não me lembro mais porquê. Então, aqui tem alguns exemplos de sexps que são expressões em Lisp. São programas pequenininhos. Esse aqui é o programa que multiplica 2 por 3 e retorna resultado, que é 6. Esse é o programa que multiplica 4 por 5 e retorna resultado, que é 20. E esse é o programa que soma o resultado disso aqui, que é 6, com o resultado disso aqui, que é 20, e retorna o resultado da soma. O resultado da soma vai ser 26. Então, só para recapitular, o resultado dessa primeira expressão daqui é 6, o resultado dessa daqui é 20 e o resultado dessa daqui é 26.
E algumas dessas expressões, desses programinhas, têm efeitos colaterais. Por exemplo, se eu executar isso aqui, o Emacs vai inserir o hello no ponto em que o cursor está. Vamos fazer isso agora. Vou bater a tecla de executar. Então, apareceu hello. Deixa eu deletar aqui e seguir adiante. Bom, spoiler do grande assunto desse vídeo. As teclas principais do EV, eu disse que esse vídeo era sobre as 3 teclas principais, são Meta-E, lembra que isso é Alt-E. Meta-E é para seguir um hiperlink em Lisp. Lisp é a abreviatura de Emacs Lisp, ou seja, o Lisp do Emacs, ou seja, essa linguagem de programação cheia de parênteses na qual o Emacs é feito. Então, Meta-E o jeito de lembrar o que meta é lembrar que esse vem de executar, e meta executa uma expressão em Lisp, e em geral essa expressão em Lisp vai funcionar como um hiperlink escrito em Lisp. Meta-K é meio que o complementar disso. Depois que você segue o hiperlink, em geral você consegue voltar dele. O mnemônico é que normalmente o modo de voltar de algo que você acabou de abrir no Emacs é com uma função chamada killBuffer. Então meta-K é uma espécie de killBuffer. E meta-J não é para decorar, tá? Eu estou só dando uma ideia, depois eu vou explicar tudo e mostrar vários exemplos. E na verdade o jeito bom mesmo de você aprender o que isso aqui faz é você rodar o tutorial interativo. Então esse vídeo é só para introduzir algumas ideias. E meta-J esse J é de jump, e ele pula para determinados lugares pré-definidos, e o lugar para onde ele vai pular está determinado pelo prefixo numérico. E, por exemplo, se o prefixo numérico for 2, quer dizer, se a gente bater meta2, meta-J, isso vai ter o mesmo efeito que se a gente executar essa expressão daqui, e isso vai abrir um determinado tutorial interativo que é sobre as teclas do Emacs. Se a gente bater meta5, meta-J, isso vai executar essa expressão daqui, que vai rodar o tutorial principal do EV, que é o EV Quick Intro. E se a gente rodar só meta-J, isso vai mostrar a lista dos jump targets, quer dizer, que números estão associados aqui a ações. E deixa eu terminar o spoiler. Basta você aprender o que são meta-E, meta-K e meta-J para você conseguir navegar esses tutoriais interativos, que ensinam um bocado de coisa, tem exercícios e tal. A lista das teclas mais importantes do EV, que está nesse tutorial daqui. E todos os manuais do Emacs, que são gigantescos, então a gente tem que ter algum jeito de não se perder neles, e o jeito é usando hiperlinks. Esse mini tutorial daqui, desse vídeo, ele é baseado nessas partes do tutorial principal do Emacs. Quer dizer, eu vou simplesmente seguir com vocês algumas sessões do tutorial interativo do Emacs e mostrar as ideias principais delas e mostrar como é que vocês podem executar elas, executar os exercícios delas, quando vocês estiverem rodando o Emacs. Então, eu vou discutir a seção 2, a seção 3, a seção 7.1 e uma determinada coisa da seção 7.1. A seção 2 do tutorial se chama Evaluating Lisp. O termo evaluate é um termo mais técnico para executar. Tem uma diferença, mas é sutil, não vamos pensar nela agora. E o grande lance é o seguinte: o Emacs sabe reconhecer essas expressões em Lisp e ele sabe descobrir qual é a expressão em Lisp que está antes do cursor. Então, se o cursor estiver aqui, a expressão em Lisp antes do cursor é essa daqui. Se o cursor estiver aqui, eu posso rodar uma determinada tecla que quer dizer execute a expressão em Lisp antes do cursor e mostre o resultado na mode line. A mode line é esse espaço aqui. Não, desculpa, é a query, que é esse espaço aqui. Então, se eu executar essa expressão aqui, quer dizer, a expressão antes do cursor, que está aqui, a expressão é essa, e o resultado dela vai ser 6. Olha, eu executei ela, apareceu um 6 aqui. Se eu executar essa, vai aparecer um 20 aqui. E se o cursor estiver aqui, a expressão antes em Lisp, a expressão em Lisp antes do cursor
vai ser essa coisa daqui de 3 linhas, que corresponde ao que eu discuti lá em cima. Ela vai somar o resultado dessa expressão daqui, que dá 6, com o resultado dessa expressão daqui, que dá 20. Então, a expressão é essa daqui, e se eu executar ela, vai aparecer um 26 aqui embaixo. E o grande lance é que, quando eu estava começando a aprender o Emacs, eu vi que a coisa que eu mais fazia era ir para o final da linha, tipo para cá, e executar a expressão ELISP antes do cursor. Então eu defini uma tecla minha, não padrão, que é o Alt-E, que ia para o final da linha e executava a expressão ELISP antes do cursor ali. Então, se eu tiver aqui e executar o meta-E, ele vai para o final da linha e vai executar essa expressão daqui, e o resultado é 6, tá? E só um comentário, o meta-E é uma das teclas do EV que funcionam diferentes de acordo com o prefixo numérico. Tem várias variações dele, e a principal que eu mostro para as pessoas quando eu estou mostrando para elas o tutorial interativo é a com prefixo 0. Quando a gente roda o Alt-E com prefixo 0, ele vai para o final da linha e, ao invés dele executar a expressão ELISP antes do cursor, ele dá um highlight nessa expressão. E isso é bom, serve nos tutoriais para mostrar para as pessoas o que é o início e o fim de uma expressão ELISP e coisas assim. Então, por exemplo, se o cursor estiver aqui e eu bater Alt-0 ou Alt-E, o cursor vai para o final da linha e vai dar um highlight nessa expressão de 3 linhas. Vamos lá? Isso aqui, tá? Além disso, repara, eu posso executar expressões que têm efeitos colaterais. Por exemplo, essa expressão daqui, ela altera o estado do editor, ela insere um hello, como se eu tivesse digitado H-E-L-L-O. Então, se eu bater Alt-E aqui, o cursor vai para o final da linha e executa insert hello, e o efeito é esse aqui, tá? Além disso, nesse vídeo eu vou usar um outro prefixo para o Alt-E que o tutorial não discute direito. E esse prefixo serve para abrir um hiperlink na janela da direita. Vou demonstrar isso daqui a pouco. Bom, voltando, a seção 3 do tutorial principal do EV é sobre ELISP Hyperlinks, quer dizer, hiperlinks escritos como expressões em Lisp. A gente acabou de entender o que é executar uma expressão em Lisp, e aqui nessa seção tem uma série de exemplos de expressões em Lisp que fazem o Emacs ir para algum lugar se você executar elas. Então, executar essas expressões, que eu chamo de hiperlinks em Lisp, é como seguir um hiperlink num browser. Por exemplo, se eu executar essa expressão daqui, o Emacs vai abrir um determinado arquivo, é um arquivo .el, quer dizer, um arquivo em Emacs Lisp, é um dos módulos do EV, e o Emacs sabe reconhecer várias linguagens de programação, sabe colorizar elas do jeito certo, então se eu executar isso aqui, eu vejo o código-fonte desse arquivo, deixa eu botar o cursor para lá, e o Emacs coloriza tudo direitinho, a gente consegue distinguir o que é comentário, o que é definição de função, o que são argumentos e coisas assim, mas isso não interessa agora, tá? Porque afinal de contas eu estou explicando tudo para pessoas que estão vendo o Lisp pela primeira vez, talvez. Então, essa expressão daqui, se eu executo ela abre um determinado arquivo. E repara, aqui eu estou explicando que o modo mais fácil de você voltar depois de você abrir um arquivo é bater meta-k. E meta-k, ele fecha o que você está vendo agora. Ele usa a função killBuffer. Então, se eu executo isso aqui, eu vou fechar esse buffer daqui que está examinando a função, o arquivo evflash, e eu vou voltar para onde eu estava antes. Essa segunda expressão em Lisp aqui, ela é equivalente à primeira. Mas no EV a gente vai acabar usando findFlyne muito mais do que findFile, por motivos que eu não vou explicar agora, tá? Esse findFlyne é uma contração de findFileLine, e esse findFlyne é melhor para fazer hiperlinks do que o findFile.
por razões que estão explicadas nesses tutoriais daqui. Já vou voltar para eles, mas vou mostrar eles muito, muito rápido. Então, essa expressão daqui é equivalente à anterior, ela abre esse arquivo daqui. Vamos voltar. Essa expressão daqui abre uma listagem do diretório onde está esse arquivo daqui. Então, repara, tem um monte de coisinhas aqui, tem um monte de arquivos, tem vários módulos do EV, inclusive o evflash.el. E se eu der um Enter aqui, como eu estou editando um diretório, um Enter aqui não vai funcionar como um Enter num arquivo de texto, em que a gente insere uma quebra de linha. Um Enter aqui vai abrir esse arquivo. Isso está determinado pelo modo do buffer. Isso é uma longa história, tá? É bem importante, mas eu não vou explicar agora. Aqui a gente está em modo de read, então Enter quer dizer abre o arquivo que está na linha corrente. Quando eu volto para cá, eu volto para o modo fundamental, que é o modo de edição, e aqui o Enter quer dizer insere uma linha. Deixa eu dar um outro exemplo parecido. Isso aqui abre o diretório /tmp. Nesse caso, eu estava usando o Facebook agora há pouco, baixando besteiras do Facebook. Sei lá se são besteiras, mas... inclusive, alguns dos arquivos que eu baixei são imagens. E o Emacs sabe abrir imagens. Não que ele saiba fazer muita coisa com eles, mas ele consegue abrir um arquivo que é uma imagem e consegue mostrar essa imagem. Então, vou mostrar rapidinho. Esse aqui é um que eu baixei e chamei de I am a Clarinet. Mas vamos voltar. Além disso, repara, aqui eu estava usando a função findFile. O Emacs é feito para ser fácil de examinar, fácil de modificar, fácil de alterar, etc. Então, toda vez que você tem alguma função no Emacs, você pode ver a descrição dela, você pode ir para o código-fonte dela e tal. Então, se eu quiser saber mais informações a respeito da função findFile, existe um modo padrão para isso, que é usando Ctrl+H+F. Repara, apareceu esse prompt aqui, agora aqui eu tenho que dar o nome de uma função. Mas se a nossa memória for ruim, a gente não lembrar todas essas sequências de teclas, é melhor a gente criar hiperlinks para isso. E esse hiperlink daqui abre a descrição do findFile, que está aqui. Ela é grande, ela tem alguns links tradicionais, que são links que não são em Emacs Lisp, são coisas que se a gente bater Enter neles, o Emacs segue o link. Então, por exemplo, se eu bater isso aqui, o Emacs vai para o arquivo fonte que define o findFile. Aí aqui ele explica que o findFile está associado a determinadas sequências de teclas. Explica como é que essa função é chamada do Lisp, não sei o que, dá um montão de detalhes. Alguns detalhes são mais acessíveis para iniciantes, outros são coisas incrivelmente avançadas. Mas, de qualquer forma, é legal saber que dá para a gente pegar informações sobre essas funções e a gente, aos pouquinhos, acaba sendo capaz de reconhecer que um determinado parágrafo é para a gente, que é iniciante, e outro determinado parágrafo é avançado demais para a gente, então deixa ele para lá. Aqui tem os outros hiperlinks. No Unix, Linux, essas coisas, a maior parte dos programas, ou pelo menos dos programas tradicionais, que não tem interface de janela, a documentação deles vem em coisas chamadas man-pages. Então, se eu quiser rodar o comando, às vezes a gente usa o comando date para saber exatamente que horas são, que dia é, etc. Aqui está a documentação do date, quer dizer, esse hiperlink daqui vai abrir a man-page do date. E aí tem um monte de informações aqui, é super técnico, blá blá blá, mas vamos voltar. Aqui eu abro a documentação da função sleep. E aqui tem um exemplo de outros hiperlinks um pouco mais esquisitos. Esse hiperlink daqui vai rodar 3 comandos no sistema, na verdade no shell. Repare que isso aqui é um findsh. O primeiro comando gera a hora e a data de agora, o segundo comando faz uma pausa de um segundo, ele para durante um segundo, depois ele roda o date de novo.
Então, o output disso aqui vai ser a data em que eu rodei o primeiro date, 5 da tarde, 5 horas, 13 minutos e 24 segundos, depois ele deu um delay de 1 segundo, e depois rodou o date de novo, e aí, nesse momento, a hora já era 5 da tarde, 13 minutos e 25 segundos. E aí, repara que quando eu executo aqui, isso aqui ele leva um tempinho para rodar. E se eu executar várias vezes, a data vai ser diferente. Repara, agora são 13 minutos e 52 segundos, agora são 13 minutos e 57 segundos. Os hiperlinks também servem para a gente navegar pela documentação do Emacs. O Emacs tem dois manuais muito importantes, os dois gigantescos. Por exemplo, eu posso abrir uma determinada página do manual rodando isso aqui, que é a documentação de quais são os modos básicos do Emacs para executar expressões em Lisp. Lembrem que eu disse que o Alt é uma variação dos modos tradicionais, então o Alt primeiro vai para o final da linha, depois executa uma expressão em Lisp. Essa aqui é a tecla mais básica para executar as expressões em Lisp, e o Alt corresponde, bem a grosso modo, a Ctrl+E, Ctrl+X, Ctrl+E, onde Ctrl+E é uma tecla que vai para o final da linha. Esse hiperlink daqui funciona como uma versão mais curta do anterior, e esse aqui vai para o código-fonte da função findFile. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Eu disse que eu ia mostrar como hiperlinks funcionam usando uma variação do Alt+E que divide a tela em duas e mostra as coisas do lado direito. Eu vou ter que mudar a fonte para isso. Então deixa eu usar uma fonte bem menor. E agora repara, se eu executar isso aqui com Alt+3, Alt+E, ele vai mostrar o arquivo evflash.el do lado direito. Se eu rodar isso aqui, mesma coisa. Se eu rodar isso aqui, ele vai mostrar do lado direito também. Desculpa, agora eu estou usando Alt+2, Alt+E, mas não interessa. Aqui mesma coisa, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. Opa. E tá? Bom, deixa eu voltar para o modo de uma janela só. E essa seção do tutorial principal do EV também comenta que várias expressões em Lisp podem ser pensadas como hiperlinks, mas elas não são hiperlinks que vão para algum lugar. Elas funcionam como botões numa página do browser, botões que alteram alguma coisa na página que você está. Por exemplo, se eu executar isso aqui, esse aqui vai interpretar esse trecho aqui como sendo uma sequência de teclas e vai executar essas teclas como se o usuário tivesse digitado elas. Então, se eu executar essa expressão daqui, o efeito vai ser o mesmo que se eu tivesse batido a seta para baixo, depois batido Ctrl+A, que vai para o início da linha, depois batido H, E, L, L, O, exclamação, depois fosse para cima, depois batesse Ctrl+E. Então vamos tentar, executa isso uma vez, outra, etc. Faz uma bagunça qualquer aqui. Tá? Ele continua inserindo hellos aqui no início da linha. Então isso é só para mostrar que os expressões em Lisp podem fazer muita coisa e são em princípio muito mais genéricos do que hiperlinks. Às vezes a gente vai usar elas como hiperlinks, mas elas podem fazer coisas bem esquisitas. E aqui tem um exemplo de uma coisa que também funciona como hiperlink, mas ao invés de ele abrir uma janela nova, ele vai simplesmente mostrar o resultado disso aqui na Echo Area, que é isso aqui embaixo. Essa região daqui é usada para duas coisas, uma para mensagens, e nesse caso a gente chama de ela de Echo Area, e no outro caso para pedir, mostrar um prompt e pedir um input curto. Por exemplo, se eu bater Ctrl HF, ele vai para cá e me pede para confirmar qual comando para qual eu quero explicações. Se eu peço para abrir um arquivo, ele me pede para dizer o nome do arquivo, etc. Bom, então o importante é só que essa área daqui é usada para duas coisas diferentes, mensagens e prompts de comandos curtos. Então, se eu executo isso aqui,
ele simplesmente mostra a data de agora aqui embaixo. Se eu executar de novo, a data mudou, repara, agora estamos no 18 minutos e 25 segundos, agora estamos no 18 minutos e 32 segundos. Claro que esse é um exemplo bobo, tá? Mas é só para mostrar aqui que é possível. E só para completar, agora que a gente já entendeu o que esses hiperlinks podem fazer, eu preciso explicar que esses hiperlinks também podem ir para determinados tutoriais. Bom, eu já tinha dito isso, mas não tinha demonstrado na prática. Então, por exemplo, esse hiperlink daqui, ele abre um tutorial num determinado ponto, aqui. Esse hiperlink abre um tutorial, esse mesmo tutorial num outro ponto, aqui, ó. E eu tinha dito que findFile é uma variação do findFile, mas o findFlyne é melhor por determinados motivos. E se alguém quiser saber os motivos estão aqui, tá? Mas são super técnicos. E se alguém quiser entender o que são esses... um outro motivo é que o findFlyne pode ser refinado. Refinado no sentido de que ele pode ser tornado mais preciso. Esse link daqui abre um tutorial, esse link aqui abre um tutorial e vai para uma determinada sessão. E esse aqui abre um tutorial, abre uma determinada sessão e procura uma palavra nessa determinada sessão. Então esse terceiro link é um link muito mais preciso do que o primeiro. E a gente chama isso de refinamento, mas isso é algo que nesse momento é só uma curiosidade, tá? Desculpem, estou contando milhões de informações, mas eu disse que o essencial é você aprender o Alt-E, Alt-K e o Alt-J. E, bom, a gente está quase lá, tá? Então, faltou aprender o Alt-J. Tem uma sessão no tutorial principal do EEV sobre ele. É a sessão 7. A sessão 7.1 é especificamente sobre um comando chamado EEJump, que está associado ao Alt-J. Eu já expliquei aqui que se a gente bater, por exemplo, Alt-9 e Alt-A, Alt-9A, vão aparecer 9 cópias da letra A. Tem uma explicação sobre isso no manual do Emacs, se alguém quiser ver. É nessa página aqui chamada Numeric Arguments, ou seja, esse hiperlink daqui abre o manual do Emacs aqui, já na seção certa. E o EEV associa o Alt-J a essa função daqui, EEJump, que pula para um lugar que depende do argumento numérico, como eu já contei. O caso mais importante de todos é que meta5, meta-j, ou seja, quando o argumento numérico é 5, isso vai para o tutorial principal do EEV, que é esse aqui, Find EEV Quick Intro, que começa com instruções de instalação, depois começa exatamente com a seção 2, que eu estava mostrando acima, depois tem uma seção 3, que é parecida com o que a gente viu aí, etc. Depois um montão de coisas que a gente não está vendo agora, que são importantes e não sei o quê. Bom, então, Alt-5, Alt-J é o caso mais importante de todos, ele volta para o tutorial principal. Alt-2, Alt-J vai para uma espécie de tutorial que explica as teclas principais do Emacs. Basicamente explica praticamente todas as teclas que eu sei de cor. E não são muitas, e olha que eu uso Emacs há mais de 20 anos. Na verdade, para mim, a graça do Emacs é eu não precisar decorar muita coisa. Ele me dá bom jeito de usar as minhas anotações. Então, se tem uma informação importante, eu anoto ela em algum lugar e dou um jeito de ficar fácil acessar aquelas anotações. Então, se eu bater Alt-2, Alt-J, o efeito é que a gente vai para esse tutorial daqui, Find Emacs Keys Intro. E aí ele tem várias subseções, e em cada subseção ele tem um monte de links que em geral são para o manual do Emacs, mas nessa primeira seção são links para os tutoriais do EEV. Então, por exemplo, eu posso executar isso aqui,
Bom, essa sessão é sobre, que dá muito mais informações sobre as sequências de teclas e sobre como abortar uma sequência de teclas se a gente digitou coisas erradas. Por exemplo, repara, se eu bato Ctrl X, Ctrl F, o prompt veio para cá, eu estou no meio de alguma coisa, como é que eu interrompo isso? E aí essa sessão daqui explica. Ela é cheia de links para o manual, tá? Como eu falei antes, cada link desses daqui é um link para uma página do manual. E aí, aqui, isso é tipo um manual de referência, tá? Aqui à esquerda eu digo o nome da tecla e aqui à direita tem um hiperlink para a seção do manual que descreve aquilo. As sessões são bem detalhadas, explicam um montão de coisas, mas acho que todo mundo consegue se virar, todo mundo consegue ver, descobrir o que é relevante agora e o que só vai ser relevante quando você virar um usuário avançado. Então, etc, etc. Tem sessões sobre muita coisa, tem sessões sobre as teclas que dividem janelas e desdividem janelas. Então, por exemplo, eu posso dividir isso aqui. Posso ir para outra janela, posso dividir essa janela daqui mais vezes, etc. E posso voltar para o estado de uma janela só. Bom, então a ideia é que toda vez que a gente quiser aprender mais sobre as teclas básicas, a gente pode voltar para essa introdução daqui. Meta 6, Meta J, abre um outro tutorial que não vai ser tão importante agora. E Meta 1, Meta J, abre o nosso arquivo de anotações. E o tutorial do EV começa a explicar como é que você pode ir criando hiperlinks para tudo que interessa e guardando no seu arquivo de anotações, porque afinal o objetivo é você criar anotações executáveis das coisas que você está tentando aprender. Mas bom, voltando, se a gente roda o EJ sem um prefixo numérico, ele abre uma espécie de tela de help. Na verdade é uma tela que é um help e uma outra coisa. Deixa eu bater ele aqui. No meu caso eu tenho dezenas de targets. Quando vocês forem rodar, vocês só vão ter uns 5 ou 6. Então aqui tem a lista de todos os... a lista de um monte de números e o que esses números fazem. E tem esse texto de help aqui em cima. Repara, cada número que eu expliquei vai aparecer aqui de alguma forma. Então, por exemplo, Alt 5, Jump 5, está associado a abrir o Find EV Quick Intro. E o mais importante, para terminar esse mini tutorial daqui, é explicar esse texto de help do início. Repara, esse texto de help, ele começa... ele é isso aqui. Ele começa dizendo quais são as seções do tutorial, quer dizer, qual é a seção do tutorial que explica o que é o Air Jump. E ele tem um link também para o tutorial de teclas principais do Emacs. E além disso, ele tem outros 3 links importantes aqui e diz como é que você pode rodar esses links importantes com MetaJ com prefixo 1, MetaJ com prefixo 2 e MetaJ com prefixo 5. E aí a grande ideia, quer dizer, a ideia principal por trás disso é o seguinte: a toda hora a gente vai basicamente esquecer praticamente tudo que a gente aprendeu, a gente vai ter um branco, e aí como é que a gente faz agora que a gente teve um branco? E o grande truque é, quando der branco, basta você bater o Alt J, e se você lembrar do Alt J e do Alt E, você consegue se virar. Repara, se eu bato Alt J aqui, ele tem esse help aqui. Essa linha daqui, por exemplo, vai me levar para o tutorial das teclas. Se eu bater Alt E aqui, eu vou para o tutorial interativo sobre teclas do EV. Esse aqui vai para o tutorial principal. Esse aqui vai para o arquivo de anotações. E esses aqui vão para determinadas seções do manual que explicam o Air Jump e que explicam outras coisas.
Bom, então isso era o que eu queria mostrar. Se você entender o que é o Alt E, o que é o Alt K e o que é o Alt J, você já deve ser capaz de se virar no tutorial interativo, mesmo que você esqueça 1 milhão de vezes as coisas que você aprendeu. E aí, depois que a gente aprendeu isso, quais são os próximos passos? Bom, um dos próximos passos é aprender as outras 2 teclas mais importantes do EV. Se a gente realmente estiver fazendo anotações executáveis sobre o que a gente está aprendendo, a gente às vezes vai querer fazer registros de coisas que a gente roda em terminais. E aí tem essa ideia bem bacana daqui, que é que a gente pode rodar terminais dentro do Emacs, e a gente pode preparar aqui comandos para mandar para esses terminais. Então se eu bato F8 aqui, eu crio um terminal rodando dentro do Emacs, esse aqui está rodando um shell, e batendo F8 mais vezes, eu mando essas linhas para o terminal como se o usuário tivesse digitado essas linhas. Então, o jeito de guardar as linhas que eu digito no terminal, de um modo que me permite reler elas depois, me permite alterar, me permite duplicar, botar comentários, 1000 coisas assim. E só por curiosidade, eu coloquei também um demo de uma variação bem avançada disso, que é uma que usa um setting de 3 janelas e abre um shell aqui em cima e um Python aqui embaixo. E aí primeiro eu mando os comandos para o shell, aí mando um comando para Python, aí mudo para shell de novo, mando um comando para shell, mudo para Python de novo e mando um comando para Python. Tá? Mas isso é só para tirar onda, isso não interessa agora não. E bom, então a graça é que a gente pode rodar esse tutorial principal e executar os exemplos dele, começar a ter uma noção do que o Emacs e o EV são capazes de fazer. Depois disso, eu recomendo que as pessoas aprendam uma ideia que está descrita aqui, que é um truque tecnicamente muito simples para a gente criar índices. Não vou explicar ele agora, mas o lance aqui essas expressões com to apontam para o lugar onde esse string daqui aparece entre essas chaves verdes daqui. E essa seção explica como é que a gente pode usar isso para criar índices e como é que a gente pode usar isso para ir guardando as nossas anotações em um montão de seções e classificar essas seções e a gente não se perder no meio de tudo isso. E repara, o EV é sobre a gente aprender a criar anotações executáveis, rodar essas anotações de novo quando a gente quiser, e alterando elas quando a gente precisar e compartilhar elas com os outros. Na verdade, isso é um processo que é bem parecido com a gente aprender a ler e escrever. E tem um dos tutoriais que comenta isso. Tem essa seção daqui, que eu, aliás, escrevi ontem. Acho que eu vou reescrever ela muitas vezes ainda, que compara esse processo com ler e escrever. E explica que normalmente a gente primeiro aprende a ler e depois a gente aprende a escrever. Depois, quando a gente já sabe ler o que a gente escreveu e a gente já leu muita coisa que outras pessoas escreveram. E além disso, outra ideia muito importante é que aprender a usar o EV é como você aprender a usar um caderno de papel. É muito mais fácil você aprender as anotações e as ideias que você escreveu no seu caderno do que pegar um caderno de uma outra pessoa e entender o que a pessoa escreveu lá. Porque quando você vai para o caderno onde você escreveu, você consegue se reconectar com tudo que você estava pensando, mesmo quando a gente não escreveu todos os detalhes. E a gente não consegue fazer isso com os cadernos das outras pessoas. Então, se você acha que essa interface do EV é esquisita, pense em caderno. Para mim, ela é natural porque eu escrevi tudo isso daqui. Essas anotações executáveis, tipo essa que eu estava mostrando aqui, ela é clara para mim porque fui eu que escrevi isso. Quando você tiver feito as suas anotações, elas vão ser claras para você. Mas escrever anotações que sejam claras para outras pessoas é bem mais difícil. E isso está discutido aqui também. Eu faço um comentário e fiz uma besteira, não está aqui, está em outro lugar, mas deixa para lá. Bom, era isso que eu queria mostrar no vídeo. E só, tomara que vocês se animem a testar o tutorial da EV. E, de novo, repetindo, tem um bocado de material sobre o EV nessa página daqui. Eu adoraria que mais pessoas usassem, mais pessoas falassem comigo.
até porque toda vez que eu converso com alguém ou que eu ensino alguém, eu descubro muita coisa que podia ser melhorado, muitos jeitos novos de explicar, muita coisa que eu posso melhorar na documentação, etc. Então, por favor, usem o EV e falem comigo. É isso.